Olá, pessoal. Mais um dia, mais uma oportunidade de estar com vocês e compartilhando mais uma palavra de Deus para o seu coração. Deus tem falado ao nosso coração nesse final de ano sobre um tema muito importante, lá do livro de Joel, capítulo 8, Deus falando sobre frutos maduros e a hora da colheita. Então o tema dessa meditação com você é sobre isso. Fruto ou frutos maduros e a hora da colheita. Esse texto está lá em Ezequiel, em Amós, aliás, em Amós, capítulo 8. Daqui a pouco a gente vai ler. Deus falando para o profeta, mostrando para o profeta um cesto cheios de frutos maduros. E Deus explicando o que significava esses frutos, falando da colheita que ele estava fazendo, ou que ele ia fazer, colheita no sentido espiritual. Deus usando coisas materiais para explicar coisas espirituais. É isso que eu quero compartilhar com você hoje aqui. E antes de a gente adentrar essa meditação, vamos fazer uma palavra de oração. Senhor, obrigado pelo privilégio de mais uma vez poder compartilhar a Tua santa palavra com os meus irmãos, com os meus amigos e com a minha família. Senhor, fala conosco. Senhor, traz discernimento, traz revelação, entendimento da Tua palavra. Fala com todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Queridos, o final de ano está chegando, hoje, dia 20 de dezembro, final de ano chegando, 2020 chegando ao final, um ano totalmente estranho, totalmente trazendo coisas novas, apreensões e perspectiva que jamais imaginávamos. Você sabe que o ano está chegando já, como está dizendo, dezembro, e a pergunta é, o que você espera para 2021? O que eu espero, o que nós esperamos? É impossível dizer o que nós esperamos, porque a gente não sabe o que vem em 2021. A gente sabe o que nós passamos em 2020. Eu estava vendo um amigo comentando na sua rede social que em dezembro do ano passado, todo mundo feliz, até postando foto do ano passado, ele junto com os amigos, aquela quantidade enorme de amigos e familiares, para celebrar o fim do ano, celebrar as festas de fim do ano. E esse ano? A gente não sabe nem se vai se poder, pelo que já está demonstrado, deve-se evitar aglomeração, ou seja, praticamente já se descarta o mínimo que fazíamos, que era reunir em família, reunir com amigos, celebrar o Natal, celebrar o novo ano e desejar um novo ano para nós e para as outras pessoas. Mas, queridos, jamais pensávamos que 2020, jamais pensávamos em dezembro de 2019, que 2020 nós passaríamos pelo que passamos. Uma pandemia com uma doença terrível, milhares de pessoas mortas aqui no Brasil, milhares de pessoas mortas no mundo, dessa doença, ou pelo menos em razão dessa doença, não sabemos se todos os que morreram foi em razão dessa doença, não sabemos quantos morreram de outras doenças, porque não se pôde cuidar, dar a atenção que as outras doenças, as pessoas doentes, portadoras de outras doenças precisavam, porque hospitais ficaram fechados ou
ou concentrados no tratamento da Covid. Então não sabemos ao certo quantas pessoas morreram no Brasil e no mundo em razão de outras doenças. Sabemos que foram muitas. Queridos, e não sabemos direito a origem dessa pandemia, até onde ela vai, o que nos espera nos próximos anos ou meses. Já estamos vendo que os medicamentos, a vacina que está sendo fabricada, não se tem certeza da eficácia total, não se tem certeza das consequências desses medicamentos, e não se tem certeza se é só esse vírus, ou se esse vírus é mutante, tem outros vírus, e quantos vírus existem no mundo que podem ser liberados a qualquer momento por aqueles que só pensam em causar o mal e a destruição dos outros. Queridos, mas Deus está dizendo para nós, na sua palavra, que está chegando o tempo da colheita. Está chegando o tempo da colheita. Que colheita é essa? Que colheita é essa, né? Vimos que a pandemia trouxe prejuízos na área física e emocional de todos nós, na parte financeira nossa, de nossas famílias, do país, e nós não sabemos ainda o total dessas consequências. Sabemos que também na área espiritual, igrejas fechadas, pessoas não puderam buscar ajuda espiritual nas igrejas, e o que impressiona é que passou a pandemia, as igrejas voltaram a se abrir e muitos não voltaram mais para a igreja. Templos vazios, o povo desapareceu, templos fechados, dificuldades financeiras em muitas igrejas, pastores tendo que ir trabalhar para suprir as suas necessidades, porque as igrejas muitas delas já não conseguem sustentá-los. Muitos cristãos acham que não precisam mais da igreja para buscar a Deus, para cultuar, para adorar o Senhor, para agradecer pela bondade e a misericórdia de Deus em nos preservar com vida em meio a essa pandemia, em meio a essa tempestade. Muitos se esqueceram que estão vivos pela graça e misericórdia de Deus. Até muitos cristãos. E pensam que acabou tudo, acham que isso é um acidente de percurso, uma pequena tempestade e que logo tudo voltará ao normal. Mas será que se trata de uma pequena tempestade? Será que tudo voltará logo à normalidade de antes? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre tudo isso? Vamos ver? Eu convido você para abrir sua Bíblia no livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 12. Vamos ver o que a Bíblia diz aí sobre o nosso tempo. E você vai ver o Amós falando muitos anos antes de Cristo, essa profecia, e você vai ver que o que ele falou pode ter sido aplicado aos seus dias alguma coisa. Muitas delas não, porque a gente vai ver coisas aqui que não aconteceu na sua época. E muitas delas estão acontecendo e vão acontecer aos nossos dias. Amós capítulo 8, cesto cheio de frutas maduras, e Deus dizendo que era o tempo de colheita, o tempo do juízo do povo em razão dos seus pecados. Ele mostra um cesto para Amós e fala: Amós, o que você está vendo? E ele diz: eu estou vendo, Senhor, um cesto cheio de frutos maduros. Então diz o Senhor: assim como essas frutas maduras é o povo de Israel, já estão maduros, e não voltarei a adiar o seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte, e serão levados em silêncio para fora da cidade, ou seja, serão sepultados em silêncio para fora da cidade. Eu, o Senhor soberano, falei. Queridos, Deus mostra um cesto para Amós com frutas maduras e diz: olha, Amós, essas frutas maduras é o povo.
chegou a hora da colheita, do povo colher o que plantaram até hoje, e chegou a hora de eu fazer a colheita com o povo, de eu exigir o resultado de tudo aquilo que eles plantaram. Queridos, colheita é o resultado do que se planta, não é isso? É o fruto. Colheita é o fruto daquilo que se plantou. E tem planta que leva anos e anos para vir um fruto, e tem planta que o fruto sai rápido. Assim é as nossas vidas. A gente vai plantando as coisas, os seres humanos vão plantando as coisas, e chega um tempo que é o tempo da colheita. E Deus está dizendo que chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita. E veja que coisa impressionante. Deus está dizendo que naquele dia Ele ia transformar os cânticos nos templos, nas igrejas, em lamentos. E Deus está dizendo que nesse tempo haveria cadáveres espalhados por toda parte e levados em silêncio. Queridos, não é impressionante ver em nossos dias milhares de pessoas mortas e sendo sepultadas em silêncio, sem poder ser acompanhada nem pelas famílias? Será que não tem nada a ver com o nosso tempo, isso que Deus está falando em sua palavra? Será? Será que essa profecia não está se cumprindo em nossos dias? Mas vamos para frente. Por que Deus está falando de colheita? E falando tão duro assim com o povo? Por quê? O que o povo estava fazendo de errado? Deus disse que não ia adiar mais o castigo. Não, Deus não ia adiar mais. A paciência de Deus tinha se esgotado. E o que o povo tinha feito de errado? Vamos ver o que eles tinham feito de errado? Eu li o começo aí, o capítulo 1, capítulo 8, versículo 1 em diante. E agora, vamos ver na sequência aí, nos versículos seguintes, quais eram os pecados do povo. Olha o que Deus diz aí. Ouçam isso, vocês que roubam dos pobres, oprimem os necessitados. Não vem a hora do sábado acabar, das festas religiosas terminarem, para que vocês voltem a fazer negócio, usando medidas falsas para medir o trigo, enganam o comprador com balanças desonestas, misturam o trigo que vendem com palha varrida no chão, escravizam os pobres por uma moeda de prata e por um par de sandália. Queridos, essa profecia também não é para nossos dias. O que é que nós temos visto no Brasil? Não é roubo, não é engano, não é opressão. O que temos visto nos 500 anos do Brasil? E mais especialmente agora, nesses últimos anos. O que a Lava Jato demonstrou do que é feito no Brasil? Não é roubo, engano e opressão? Não é isso que nós vemos? Mas, queridos, é só no poder público que há roubo, mentira e engano? É só com o dinheiro público? É também com dinheiro público e em grande escala. Mas os brasileiros também, uma grande maioria também, se comporta da mesma maneira. Olha o que Deus está dizendo. Não vê a hora de terminar o sábado, aqueles que guardavam o sábado. Não vê a hora de terminar as festas religiosas da igreja. Para quê? Para voltar a fazer negócio. E que tipo de negócio? E que tipo de negócio? Medidas falsas para medir o trigo. Medir o trigo, medir o arroz, medir o feijão, medir o óleo, medir o combustível. Combustível, você paga por 1 litro, mas não vem 1 litro. E pior, ainda não vem o produto que você compra. O produto é adulterado. Quanto que a gente tem visto isso no Brasil, de combustível adulterado, leite adulterado, alimento adulterado, remédio adulterado. Você compra remédio pensando que é remédio e é massa, é água. Não é verdade? Estão inventando ou é uma realidade no Brasil? Não vê a hora de terminar as festas religiosas para fazer negócio. Mas olha o tipo de negócio. Medidas falsas para medir trigo e medir tudo quanto é coisa que é vendida, seja por quilo, seja por metro, seja por litro.
coisa roubada e falsificada no Brasil. E a gente pensa que isso não vai ter colheita. Chegou a hora da colheita, queridos. Chegou a hora da colheita. Deus está dizendo. Ele disse para esse povo aí, e isso vale para nós, porque o mesmo que aconteceu com eles está sendo repetido hoje. Não vê a hora de passar o sábado e as festas da igreja para medir o trigo com balança falsa, enganar o comprador com balança falsa, desonesta, e ainda mais misturar o trigo que vendem com palha corrida. Quanta coisa enganada no Brasil e no mundo. Quanto remédio que vem palha, quanto alimento que vem palha dentro, ou sei lá o quê. Já compramos leite até com soda, um monte de coisa. Olha o que Deus está dizendo. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão, escravizam os pobres com a moeda de prata ou um par de sandália. O que é que tem se feito no Brasil nos últimos anos? Não é escravizar os pobres com a tal de bolsa? Escravizar as pessoas, fazer as pessoas de escravo, dar uma miséria para a pessoa e escraviza ele, exige tudo dele. Escravidão no Brasil continua. E cada vez pior. E cada vez pior. E cada vez pior. Consequência disso, diz a Bíblia, continua o texto. Qual vai ser a consequência disso? Deus diz aí, a terra vai tremer por causa da maldade dos seus moradores. É Deus que está dizendo, querido, na sua palavra. Amós 8, a terra vai tremer por causa da maldade dos seus moradores. O Senhor, a glória de Israel, jurou pelo seu próprio nome. Jamais esquecerei de tudo que vocês fizeram. Deus está dizendo, eu não esqueço do que vocês fazem. Queridos, o que as pessoas fazem, a gente pode não ver. Você está comprando as coisas, você não está vendo. Ou você está vendendo as coisas adulteradas, você está pensando que as pessoas não estão vendo. Deus está vendo e registrando tudo. E você vai dar conta disso. Você que está fazendo isso vai dar conta disso. E já está dando conta. A terra tremerá por causa da maldade dos seus moradores. A terra se levantará como o rio Nilo, cheia de enchente, e depois se erguerá e afundará. Deus está dizendo que a terra vai tremer e vai afundar por causa do pecado dos seus moradores. E o que mais que Deus diz na continuação desse texto? Ele diz que vai transformar as festas em lamento. Naquele dia, diz o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, em plena luz do dia. Escurecerei a terra, transformarei suas festas em tempos de lamento, e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto, rasparão a cabeça como aquele que lamenta a morte do seu filho único, e será um dia de muita amargura. Deus está dizendo que chegou o tempo da colheita, frutos maduros, chegou o tempo da colheita. Plantaram pecado, plantaram engano, plantaram roubo, plantaram mentira, plantaram opressão. Chegou a hora da colheita. Está chegando a hora da colheita, Deus está dizendo. E Deus diz ainda mais, vai chegar o tempo em que as pessoas vão ter fome de Deus, mas não vão encontrá-lo. Olha o que diz, a parte final aí, chegando ao versículo 10 a 12, de Amós 8. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Fome de ouvir sobre Deus, fome de ouvir a palavra de Deus. Estamos pregando a palavra de Deus e falando da palavra de Deus. Muitos não dão atenção, não estão nem aí, não estão nem aí. Deus diz que vai chegar um tempo que as pessoas terão fome de ouvir a palavra de Deus, mas não a encontrarão.
E sabe, lá em Isaías tem um versículo, que Isaías 58 ou 59, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e se converta ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É hoje o tempo de buscar a Deus. É hoje. Porque a porta vai se fechar. O tempo da colheita chegou, queridos. A porta vai se fechar. E aqui diz que as pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de um extremo a outro extremo da terra, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Queridos, está aí essa palavra do profeta no capítulo 8 e as consequências da colheita. Agora, eu convido você para continuar ainda com esse profeta, o profeta Amós. Mas agora vamos voltar umas 3 páginas para trás, capítulo 5 de Amós. Vamos ver o que está escrito aí no capítulo 5 de Amós. Primeiro, Deus diz que o lugar de culto deixaria de existir. Por que razão? Porque iam para a igreja, para o lugar de culto, apenas para buscar os seus próprios interesses, ou para cultuar outros deuses. Veja aí, capítulo 5 de Amós. O Senhor diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão, os outros morrerão. Quando saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim diz o Senhor ao povo de Israel. E aí Deus diz: busquem-me e vivam. Não adorem aos altares em Betel, não vão aos santuários em Gilgal, e nem em Berzeba, porque os habitantes de Gilgal serão levados cativos para o exílio, e os de Betel serão reduzidos a nada. Deus está dizendo, Betel, Berzeba, Gilgal, eram lugares de adoração, lugar do templo. Mas as pessoas tinham transformado o templo e o lugar de adoração a Deus, o lugar de adoração a deuses falsos, de adoração a eles mesmos. Iam buscar a Deus para satisfazer seus desejos. Iam cultuar não a Deus, iam cultuar eles mesmos, ou a deuses estranhos. E o que é que se tem feito nas igrejas hoje, nesse tempo do fim? O que é que tem se buscado na igreja? Prosperidade, bênçãos, coisas materiais, mas pouco tem se buscado a Deus. E Deus está dizendo, não busque Gilgal, não busque o lugar do culto, porque vai ser fechado, vai desaparecer, mas buscai-me e vivei. Quanta gente nesses anos todos tem ido para a igreja, tem buscado tudo, seja a igreja cristã, seja a igreja católica, ou que igreja for, mas tem ido buscar quem? O Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, ou deuses falsos? Você tem adorado a quem? Você tem ido para a igreja buscar bênçãos? A sua igreja tem pregado só bênçãos, ou tem falado que precisa de Deus, que você precisa de Deus na sua vida? Olha o que Deus diz nesse texto. Deus diz, busquem-me e vivam. Não busque os altares. Não vão apenas para a igreja para buscar bênção, para buscar o Deus Mamon. Quanta gente indo para a igreja para ganhar dinheiro, para buscar dinheiro. E igrejas vendendo bênçãos. Não busquem os deuses, o Mamon, o Deus, o dinheiro. Busque a Deus. E por consequência, quando você busca Deus de verdade, Ele vai abençoar você. Eu posso testemunhar disso na minha vida. Eu tenho buscado a Deus em toda a minha caminhada, com todas as minhas fraquezas e falhas, mas tenho procurado, eu tenho entendido que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e não a igreja, e não a religião. É Deus em primeiro lugar que eu preciso. E é Deus que você precisa. E quando a gente busca Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas as pessoas têm buscado a igreja. A igreja. Feito as campanhas.
para serem abençoados. Deus está dizendo, a igreja vai ser fechada. E o que aconteceu no Brasil em 2020? Igrejas foram fechadas, sejam católicas ou cristãs, foram fechadas. E Deus está dizendo que isso ia acontecer. E Deus está dizendo que isso ia acontecer. E qual é o conselho? Busquem a mim e vivam. Do contrário, vocês vão passar como fogo. Olha o que diz o texto de Amós 5:6. Busquem o Senhor e vivam. Do contrário, ele passará por vocês como um fogo e destruirá por completo. E não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Não vai haver na igreja, no lugar de culto, ninguém que apague a chama. Orou-se tanto no Brasil por esse vírus. Igrejas e mais igrejas fizeram jejum e oração. Qual foi o resultado? Alterou alguma coisa do vírus? Não, o vírus está aí. Deus, pela sua misericórdia, protegeu a minha vida e a sua vida, e a vida da sua família, por misericórdia e bondade. Porque Deus não atendeu esse pedido. Porque chegou o tempo da colheita, mas isso não foi falado, a maioria dos pastores não pregaram isso na igreja. Essa verdade não está sendo falada para o povo. A mensagem que está sendo pregada é uma mensagem falsa, o evangelho falso, de bênção e que vai passar tudo isso e que não está sendo a colheita. Queridos, não estou aqui para passar catástrofe para você. Estou aqui para passar a verdade da palavra de Deus. Deus está dizendo que se a gente continuar buscando nossos interesses, querendo ganhar dinheiro com a religião, querendo ganhar dinheiro com Deus, dou dízimo para ser abençoado, dou dízimo porque eu quero dar 10, eu quero receber 1.000, quero fazer negociata com Deus. Queridos, busquem ao Senhor e vivam, do contrário, ele passará por vocês como fogo. Mas continua ainda esse capítulo 5. Vocês transformaram a retidão em amargura e vocês transformaram a justiça em lixo. Olha porque Deus está indignado e está dizendo que chegou a época da colheita. Vocês transformaram a retidão, a verdade, em amargura. Queridos, e a justiça em lixo. O que é que tem acontecido no Brasil? A verdade, a retidão tem se transformado em amargura. A justiça em lixo. Prenderam pessoas que foram trabalhar nesse país e soltaram ladrão, bandido, assassino. Prenderam pessoas de bem que tentaram trabalhar. Prenderam pessoas que tentaram abrir suas empresas. No Brasil, solta-se assassino, ou se aplica uma lei branda que prende e daqui uns dias está solto. Mas se você ou eu for defender um patrimônio nosso, seja a nossa casa, seja o nosso carro, e a gente tiver que atirar em alguém, nós vamos presos e o ladrão fica solto. O que é isso? É fazer da justiça lixo. E Deus está dizendo, vocês fizeram da justiça lixo. Poder judiciário no Brasil, quanta gente. Não estou generalizando. Nós temos gente séria nesse país. Temos juízes sérios nesse país. Temos vários Sérgio Moros que tentam fazer justiça nesse país. Mas quantos juízes corruptos? Nós, nessa semana, estamos vendo juízes presos, fazendo da justiça lixo nesse país, queridos. E Deus está dizendo, a colheita está chegando, porque vocês transformaram a retidão, a verdade, a justiça em lixo. Em lixo. O que tem sido feito no Brasil? Onde está a verdade no Brasil? Onde está a justiça? Onde está a justiça? Deixa os processos prescreverem para libertar
criminosos famosos. Mas se for um pobre, coitado, que roubou alguma coisa para comer, passa o resto da vida na cadeia. Que justiça é essa? E não estou dizendo que quem rouba pouca coisa deve ser absolvido. Estou dizendo a injustiça no Brasil. Deus está dizendo, vocês transformaram a retidão em amargura e a justiça se trata como lixo. E não para por aí. Isso é o versículo 5 e 6. Olha o 7 do Amós 5. Vocês transformaram, aliás, o 7, transformaram a retidão em amargura e a justiça em lixo. Agora, olha o 10. Vocês odeiam juízes honestos e detestam aqueles que dizem a verdade. Queridos, o que tem sido feito no Brasil com os juízes honestos, que tem tentado fazer justiça no Brasil, o que tem sido feito com Sérgio Moro, e não estou dizendo que ele é perfeito, mas o que esse homem fez para tentar fazer justiça no Brasil e tentar fazer com que a lei seja aplicada também para criminosos ricos de colarinho branco, porque até então justiça só aplicava para pobre. E o que é que tem sido feito com juízes como ele, como aquele do Rio de Janeiro, e muitos outros de Brasília, que têm tentado fazer justiça nesse país? Diz a Bíblia, vocês odeiam juízes honestos e detestam aqueles que vos falam a verdade. Muita gente não gosta de ouvir aquilo que eu falo aqui, porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade, eles querem mentira, eles querem engano, eles querem ouvir aquilo que agrada a eles. Por isso o tempo da colheita chegou, queridos. Por isso o tempo da colheita chegou. Vocês odeiam os juízes honestos e detestam os que dizem a verdade. Quanto tem se feito aqui no Brasil para processar, para condenar juízes que estão tentando fazer justiça, promotores, pessoal do Ministério Público, policiais federais, aqueles que são corretos, que estão tentando fazer justiça nesse país? Vocês odeiam os juízes honestos, os policiais honestos, os promotores honestos, e vocês detestam aqueles que falam a verdade. E você diz, não, mas eu não estou nesse meio. Mas o que você tem feito para se posicionar do lado da verdade e da justiça? O que você tem feito? Ou você tem ficado quietinho aí no seu canto? O tempo do juízo chegou, e chega para todo mundo, porque a gente é omisso, nós não nos posicionamos, porque se a gente fosse todo mundo para a rua, esse país não era como está, e não estaria como está, é porque nós somos omissos, cristãos e não cristãos, uma grande maioria é omisso, não tem coragem de se posicionar. Vocês odeiam juízes honestos e detestam aqueles que falam a verdade. Seja juízes, sejam liderança cristã, seja os pais, quando se fala a verdade, se odeia. Ninguém gosta de gente que fala a verdade. Mas Deus não para por aí. Vocês oprimem o pobre, roubam o seu trigo com impostos injustos. Vocês oprimem o pobre e o roubam o seu trigo, os seus bens, com impostos injustos. Esse país já chegou a uma carga tributária de 40% do que se produz vai para impostos. E ninguém vê para onde vai esse dinheiro do imposto. Aliás, a gente vê na televisão mostrando para onde está indo a maioria, onde tem ido a maioria do dinheiro dos impostos. Vocês oprimem o pobre e o roubam o seu trigo, os seus bens, com impostos injustos. Nós temos uma classe no Brasil que vive dos impostos. Milhões de brasileiros trabalham e têm que dar 30%, 40% do que produzem para sustentar uma casta que vive aí roubando impunemente. E diz o texto, Amós 5,11, vocês oprimem os pobres e roubam o seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que vocês construam belas casas de pedra,
jamais vocês morarão nelas. Ainda que plante videiras verdejantes, vocês não vão beber do fruto dela, porque o juízo chegou. O juízo chegou. O fruto amadureceu, chegou a hora da colheita. Deus está dizendo, chegou a hora da colheita, mas Deus não para por aí. Esse texto não para por aí. Olha o versículo 12. Vocês aceitam subornos e não fazem justiça nos tribunais. Vocês aceitam subornos e não fazem justiça nos tribunais. Quanto suborno no Brasil? Suborno nos tribunais. Nós temos visto isso aos montes no Brasil. Mas suborno também na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores. Subornos para fazer leis erradas, para fazer roubalheira. Nós temos visto isso, não é só no Poder Judiciário, é no Legislativo e no Executivo também. Fiscais corruptos, funcionários públicos corruptos, que recebem suborno para fazer injustiça. Deus está dizendo, vocês aceitam subornos e não fazem justiça nos tribunais, nas delegacias do Brasil, nos fóruns, nas câmaras de vereadores que estão lá para fiscalizar, fazer leis corretas e fiscalizar o poder executivo, suborno de todos os lados. Deus está dizendo que o tempo da colheita chegou, meus amigos, meus irmãos. O tempo da colheita chegou. Chegou no Brasil e chegou no mundo. Sabe qual é o conselho de Deus? Está aí, ó. Eu estou vendo os seus atos de rebeldia, e são muitos, Deus dizendo. Amós 5,12. Estou vendo os seus pecados, que são grandes. Afligem o justo, aceitando subornos, e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Mas não é só nos tribunais, não é só no poder judiciário, é no legislativo, é no executivo. E é praticamente em toda parte no Brasil. Olha o conselho de Deus. E eu concluo, caminho para a conclusão dessa introdução hoje. Queridos, esse tema, frutos maduros, tempo de colheita, é a primeira ministração. Eu ainda vou fazer mais algumas nos próximos dias. É uma reflexão para esse final de ano. E terão mais algumas lições. Agora, olha o conselho de Deus para mim, para você e para nós. Olha o conselho de Deus, Amós 5, 13 a 15. Quem for prudente, ficará de boca fechada, pois é tempo de desgraça. É tempo de desgraça. E aí vem o conselho, façam o bem, fujam do mal, para que vocês tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, vos ajudará. Como vocês afirmam, odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça nos seus tribunais. Olha só, queridos, eu vou repetir o que Deus está dizendo. Eu vou repetir. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Eu, Senhor dos exércitos, estou afirmando, odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça nos vossos tribunais, nos vossos fóruns, nas vossas delegacias, nas vossas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Cristãos evangélicos que estão nesses lugares, Deus está dizendo para vocês, esse recado é para vocês, gritem aí dentro, gritem nas câmaras de vereadores, gritem nos fóruns, nos tribunais, mas também gritem no Senado, na Câmara dos Deputados.
Gritem em todos os lugares. Deus está dizendo: odeiem o mal, façam o bem, estabeleça a justiça nos tribunais, em todos os lugares. Talvez o Senhor dos exércitos ainda tenha compaixão e tenha misericórdia do remanescente desse povo. Essa é a palavra de Deus para nós, nesta oportunidade, queridos. Essa é a palavra de Deus para você, e para mim, e para todos nós. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai, por